Graça e paz, glória a Deus. Vamos estar agora estudando o último capítulo de Daniel, capítulo 12, a partir do versículo 1, que nos diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então nós observamos aqui que o povo de Deus, o povo de Israel, o povo eleito, o povo escolhido para boas obras, para guardar a lei, para obedecer a Deus, a palavra de Deus, andar na luz. Então o povo da luz, o povo da obediência a Deus, ele tem toda uma proteção celestial. Já temos os exércitos do céu, liderado aqui por Miguel, e ele então se levanta em favor dos filhos do teu povo, do povo que tem o seu nome escrito no livro. Então, sempre que Deus escolhe alguém, elege um povo, elege uma pessoa, ele designa anjos, arcanjos, querubins, poderes celestiais para guardá-lo, livrar do mal, livrar do diabo, livrar da tentação. Livra-nos, pois, de todo mal, guarda o teu povo, nosso Deus não dorme. Então, existe toda uma ação celestial em favor dos escolhidos de Deus, daqueles que têm este propósito de andar na luz, de andar na justiça. Por isso é que há uma mensagem aqui, uma verdade em torno da vida de obediência a Deus. O povo de Deus é um povo zeloso de boas obras. O povo de Deus é o povo que anda na justiça. O justo viverá da fé. Então há um juízo, há uma escolha, há um procedimento. Nós somos escolhidos quando nós colocamos o nosso propósito, a nossa mente, a nossa vontade de acordo com a vontade de Deus. É uma vontade de servir a Deus, de amar ao próximo, de buscar realmente honrar aquele que Deus quer honrar, cumprir a vontade de Deus e ser uma bênção como Abraão. Então nós entramos pela fé nas promessas de Deus, e quando nós temos esse propósito que agrada a Deus, ele nos batiza com o Espírito Santo para nos fortalecer neste propósito, para nos dar poder para cumprir este propósito que está ajustado com a vontade de Deus, está no centro da vontade de Deus. Versículo 2: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então esta é uma grande questão. Quem vai ressuscitar para a vida eterna e quem vai ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno? Então nós temos que crer em Jesus para andar na luz. Nós temos que receber a graça, entramos pela porta estreita, andamos pelo caminho estreito. Essa entrada, esse acesso ao Pai é pela graça. Mas este caminho estreito é o caminho do justo, é o caminho da obediência. Nós vamos observar aqui em Daniel que esse versículo 3, versículo 2, ao se cumprir, que diz: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, é os que entraram pela graça, pela fé, são salvos, mas que andaram por este caminho, que andaram no caminho do justo. O justo viverá da fé. Tem que ter um arrependimento, uma conversão, um novo nascimento para obediência a Deus, para frutos, para boas obras. Nós temos todo o mover do céu, toda uma ação do céu. Não é à toa, não é para ninguém ficar parado, sem fruto, sem trabalho, sem resultado, sem obra. Apenas uma vida passiva. Nada disso. Nós precisamos ter uma vida ativa, uma vida que produz frutos, que glorifica a Deus. Então ressuscitaremos para a vida eterna. Nossas obras nos acompanham. Outros para vergonha e desprezo eterno. Muitos são iludidos, são enganados. Não amam, não fazem o bem, não perdoam, não socorrem o necessitado.
E quando Jesus disse que muitos me dirão: Senhor, quando te vimos nu e não te vestimos, quando te vimos com fome e não me deste de comer, não lhe demos de comer, ele dirá: sempre que deixaste de fazer a um destes pequeninos, a mim deixaste de fazer, apartai-vos de mim, malditos, para vergonha e desprezo eterno. Então Jesus mesmo vai se colocar nessa posição ativa. Quem socorreu o necessitado, quem amou, quem obedeceu a Deus, amou o próximo, amou a Deus, cumpriu os mandamentos, este vai ressuscitar para a vida eterna. A fé tem que nos levar a uma ação. É pela fé que nós entramos ou damos ouvidos à palavra de Deus, cremos nessa palavra, nasce em nós o propósito de viver essa palavra, obedecer essa palavra, e aí sim somos batizados com o Espírito Santo para praticar, para ter poder para obedecer a Deus e andarmos na prática da justiça. Vamos continuar no texto para que a palavra profética aqui do profeta Daniel possa nos falar isso. Versículo de número 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Eu recebi exatamente esse chamado. Deus falou profundamente ao meu coração. Deus me chamou nessa visão, neste propósito. Me batizou com o Espírito Santo para que eu recebesse os dons do conhecimento, o dom da sabedoria, do discernimento de espírito, da ciência, do entendimento, os que forem sábios. Estes sábios entraram pela graça, pela fé, mas receberam o batismo com o Espírito Santo, a sabedoria do alto, o poder de Deus, dons de sabedoria, e resplandecerão como o fulgor do firmamento, porque realizaram o trabalho, ensinaram a muitos, e os que a muitos ensinam a justiça brilharão, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Quem? Os que a muitos ensinam a justiça e brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Então, veja que há uma obra a realizar. Se temos todo um mover do céu, todo um trabalho, Deus enviou o seu Filho amado, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é para um trabalho. Ele trabalha, o meu pai trabalha até agora, temos que trabalhar dessa forma, sendo sábios e ensinando a justiça. E os que a muitos ensinam a justiça. Muitas vezes nós queremos estar confirmando uma doutrina de homens, uma doutrina que não se baseia no ensino da justiça, de prática, de obra, da justiça, do que é correto, do que significa andar na luz, do que significa obedecer a Deus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então é quem obedece, é quem pratica, é quem anda na justiça, na verdade. E os que a muitos ensinam a justiça, essa vida na prática. Vamos ver agora o versículo 4, que diz assim: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então, essa busca do conhecimento. Uns vão conhecer a luz, conhecer a verdade, e vão querer praticar, amar a Deus, conhecer a palavra de Deus e andar nos caminhos do Senhor, andando em justiça, em verdade. Vão amar o que é justo, amar o que é verdadeiro, amar a palavra de Deus, a palavra verdadeira, a palavra sincera, correta. E outros vão ouvir um discurso mentiroso, vão saber que é mentira, vão perceber que há mentira em tudo que fala, nas promessas falsas, no engano. De vez em quando ele diz que promete mesmo porque é assim que o povo quer e é enganado e continua seguindo a mentira. Então busca essa mentira, se apega à mentira e vem a vergonha.
a condenação, o desprezo eterno. O diabo prometeu ali à mulher, prometeu ao homem, que se eles comessem do fruto da desobediência, do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles iriam reinar sem Deus, eles iriam ter os olhos abertos, iriam ser como Deus. E o que eles receberam? Vergonha e desprezo eterno. O que eles aprenderam? Eles descobriram que eles estavam nus. Eles aprenderam que estavam passando vergonha, que eram fracos, que eram pó. E que o diabo só os queria como escravos, dominá-los para um reino do mal. Não era para o reino do homem, do pó, da mulher. Nós temos que escolher entre o reino de Deus, da luz, ou das trevas. Sem Deus, que o diabo tenta e vai levar aqui essa batalha final, essa decisão final de que lado você está, de que lado você prefere, que lado você escolhe: a luz, a justiça, a verdade, o bem, o amor ao próximo, o amor a Deus, obedecer a palavra de Deus, ou o diabo, com mentiras, com falsas promessas, com viver na ilusão de um dia alcançar a imortalidade material, carnal, e então dominar o mundo sem Deus, viver eternamente sem Deus. Qual lado você prefere? Então vem o lado da vida eterna e o lado da vergonha e do desprezo eterno. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.